Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 3 estratégias do Flávio Augusto da Silva para identificar oportunidades e para criar seus negócios. Bom, recentemente ele disse no Nerdcast Empreendedor, no Jovem Nerd, que ele tinha basicamente 3 estratégias para avaliar oportunidades e para dar os seus primeiros passos em qualquer tipo de negócio que ele venha a se propor a fazer. Bom, e nessa entrevista ele disse bem claramente que não se tratava simplesmente de sorte o fato dele ter se tornado dono do Orlando City, um clube que ele comprou por 150 milhões de dólares e hoje está avaliado em mais de 1 bilhão de dólares, e porque que ele consegue prever muitas vezes uma tendência ali que muitas pessoas estão vendo, mas não estão enxergando literalmente ali aquela oportunidade. E ele disse com detalhes como que funciona essa metodologia e eu vou trazer agora para vocês esses 3 elementos. Bom, a primeira metodologia, o primeiro caso, a primeira estratégia que ele usa é a do what if, que é uma expressão em inglês que quer dizer e se. E nada mais é do que uma avaliação de possíveis cenários que podem acontecer no negócio. Muito provavelmente você já se deparou com alguma ideia de negócio ou você viu alguma coisa interessante numa viagem, às vezes em outra cidade, às vezes uma cidade próxima onde você mora, ou algum lugar, algum documentário, você viu ali uma ideia de negócio ou uma oportunidade que parecia palatável, que parecia execuível, que você poderia trazer ela para a sua cidade, ou começar a fazer na internet ou algo do tipo, você viu, olha, isso aqui dá para mim, será que vale a pena? Parece que dá dinheiro. Então, quando você se depara muitas vezes com uma oportunidade, você fica ali titubeando, você fica pensando, será que vale a pena fazer isso? Será que vai dar dinheiro? Parece bom, parece interessante. Será que tem tanta gente ganhando dinheiro nisso? Eu vou fazer também. Pô, será que eu faço? Será que eu não faço? Muitas vezes a gente fica nesse faz, não faz, nesse chove, não molha. Porém, quando a gente entende essa metodologia do what if, a gente começa a enxergar diferentes cenários de um possível negócio. E quando a gente começa a enxergar diferentes cenários de um possível negócio, a gente começa a fazer alguns exercícios para pensar como será que vai ser se eu abrir um negócio desse jeito. Então, primeiramente, a gente faz aquela ideia lá que é a ideia mais básica que se tem de empreendedorismo, que você aprende vendo algum vídeo do Sebrae ou algum curso. Ali, se você fizer o Empretec, você vai aprender detalhadamente como você faz isso, mas é ali o primeiro passo, que é aquele passo inicial que é tudo aceito, que é tudo possível, que é o plano de negócios. Então, a primeira coisa é criar um plano de negócios. E dentro desse plano de negócios, a gente vai avaliar quais são os elementos necessários para dar início ao negócio. Então, suponhamos que eu quero abrir um food truck. Eu quero começar a vender hambúrguer no food truck. Então, o que eu vou precisar para abrir uma hamburgueria, para começar a vender hambúrguer no food truck? Eu vou precisar de uma chapinha, tá? Uma máquina para fazer o chapeamento dos hambúrgueres. Eu vou precisar comprar espátula, vou precisar comprar colheres, vou precisar comprar um pegador, vou precisar dos utensílios básicos para fazer o hambúrguer, vou precisar de alguma coisa que me dê um armazenamento, ali um frigobar, uma geladeira, alguma coisa que permita o condicionamento ali da carne, dos ingredientes. Então tudo isso tem um custo e tudo isso deve ser levado em conta no momento do plano de negócios. E quando a gente começa a exercitar o plano de negócio, quando a gente começa a tangibilizar aquele sonho ali, começar a ver quanto custa verdadeiramente tirar aquela ideia do papel, quanto que vai custar a brincadeira, a gente pode também, a partir desse momento, introduzir outras fontes para continuar fazendo esse sonho sair do papel. Então, além do plano de negócio, a gente também tem a metodologia Canvas, que é uma metodologia interessante que a gente analisa todas as possibilidades dentro do negócio. De onde que vão vir as pessoas? Será que eu vou investir em anúncios? Quais vão ser os canais para eu atrair mais clientes? Será que vão ser anúncios no Facebook,
no Instagram? Será que eu vou fazer uma estratégia no Twitter, no Pinterest? Como é que vai ser? Então, se você não conhece a metodologia Canvas, tem um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição, para que vocês conheçam detalhadamente como que faz um Canvas e como que você pode ali começar a enxergar um pouco melhor a sua ideia, de onde que ela vai vir, quais vão ser os recursos necessários, humanos, quais que vão ser todas aquelas ferramentas que você vai precisar para começar o seu negócio. Então, essa é uma metodologia interessante que vem ali do Vale do Silício, que é considerado hoje a metodologia mais moderna para dar início ao negócio. Mas, além do plano de negócio e além do Canvas, a gente consegue usar esse cenário, usando a ideia do what if, o e se, a gente pode criar planilhas, a gente pode criar qualquer forma que possa fazer com que a gente tangibilize, a gente faça ali uma simulação dos cenários que a gente vai enfrentar ao longo da caminhada no empreendimento. Ou seja, suponhamos que nós estejamos voltando ao exemplo da hamburgueria. Se hoje o preço da carne é X, o que vai acontecer com o meu hambúrguer se o preço da carne amanhã tiver um escândalo, igual teve o escândalo da JBS, tiver um escândalo amanhã e a carne ficar mais cara ou ficar mais barata, como é que vai ser o impacto no meu faturamento? Será que eu vou ter que aumentar o meu preço no hambúrguer? Será que eu vou ter que abaixar? Será que eu vou ter que otimizar a minha produção? Será que vai valer mais a pena eu comprar um hambúrguer no atacado ou será que vale mais a pena eu comprar por enquanto no açougue perto da minha casa? Então, quando você começa a ilustrar esses diferentes cenários, prevendo possíveis crises, prevendo uma possível alta do dólar, que a gente sabe que tende a atrelar o aumento, por exemplo, na produção do trigo, muitas vezes acaba encarecendo também a própria carne. Então, tudo isso a gente deve levar em consideração. Será que o país está num momento de otimismo? Será que o país está num momento de pessimismo? Então, a gente precisa trazer esses elementos para esse cenário hipotético que a gente tem aqui. E se? E se eu tiver um problema de saúde e não puder trabalhar as horas que eu acredito que eu vou poder trabalhar? Será que eu vou precisar contratar alguém? E se eu precisar contratar alguém, como que vai ser? Como que eu vou precisar me virar? Será que eu vou ter que pegar um empréstimo? Será que eu já vou ter que criar um fundo de reserva para eventualmente eu cobrir esse tipo de necessidade? Ou será que a minha saúde não é das melhores e eu preciso eventualmente ter alguém ali para me ajudar, porque eu vou precisar de um descanso, ou eu faço um tratamento, ou alguma coisa específica ali no meu dia a dia? Então, a partir desse cenário, você pode criar planilhas, você pode criar esquemas, desenhos, o próprio Canvas é uma ferramenta interessante e você vai começar a exercitar. E se isso acontecer? Pô, mas e se eu não tiver dinheiro para fazer anúncio? Será que eu vou ter que usar qual tipo de fonte? Será que eu vou ter que usar um tráfego orgânico? Será que eu vou ter que fazer uma parceria? Como é que eu vou fazer para poder atingir esses objetivos? Então, essa é uma metodologia bem interessante para que você comece a imaginar cenários diferentes, cenários de crescimento, cenários de retração, cenários de crise, seja uma crise externa, seja uma crise interna dentro do seu negócio. Então, essa é uma metodologia muito interessante para que você comece a enxergar, a vislumbrar essas possibilidades quando você tem uma ideia de negócio. Bom, e a segunda metodologia é chamada de Worst Case Scenario, que vem do inglês, mais uma vez, mas que quer dizer o pior cenário possível. Se eu abrir um negócio hoje, voltando ao exemplo de food truck, qual que é o pior cenário? Se der tudo errado, se eu não vender nenhum hambúrguer, se perder todo o meu estoque ali, se vier uma enchente, levar meu furgão, como que vai ser? Qual que é a pior coisa que pode me acontecer se eu fizer esse negócio? Será que eu vou ficar mais pobre? Será que eu vou aprender alguma coisa? Como será que vai acontecer? Será que vai valer a pena o meu esforço? Ou será que eu estou pensando que eu vou ganhar rios de dinheiro, mas na verdade eu só vou gastar meu tempo? Ou, por exemplo, se eu vou contratar alguém, mas no pior cenário essa pessoa só vai me onerar e eu vou acabar perdendo a oportunidade de ganhar um pouco mais, ou de fazer as coisas do meu jeito ali sozinho? Será que eu tenho uma mentalidade mais autônoma? Como que vai funcionar? Então, quando você começa a vislumbrar, se você está diante de uma oportunidade, às vezes um amigo te chamou para trabalhar com ele, ou um amigo te chamou para abrir um negócio, qual que é o pior cenário? Será que se eu aceitar isso, eu vou ter que abrir mão do quê? Eu vou ter que abrir mão de outro negócio? Eu vou ter que abrir mão de tempo livre com a minha família? O que isso vai me custar? E além do que vai me custar, se der tudo errado, o que eu vou ter perdido? Será que eu vou ter perdido só meu tempo?
Será que eu vou ter perdido meu dinheiro e meu tempo? Será que eu vou ter perdido a oportunidade de ter feito um curso no exterior, ou de ter feito um intercâmbio, ou de ter feito uma faculdade? E aí, qual que vai ser a pior coisa? Se eu, daqui no futuro, der tudo errado, eu olhar para trás e falar, eu poderia ter feito isso. O que será que eu poderia ter feito? Qual vai ser a pior coisa possível? Se eu chegar lá atrás e olhar, pô, deu tudo errado, tô fudido agora. E aí, como é que vai ser? Então, essa é uma metodologia interessante para você vislumbrar o pior cenário possível. Pô, se der tudo errado, o que vai acontecer? Então, quando você consegue interpretar isso, você já começa a pensar um pouco mais se você vai ter o estômago e a preparação para enfrentar o risco de um pior cenário possível. Então, quando você tem a oportunidade de planejar detalhadamente o seu negócio, ou você está diante de uma oportunidade e você não sabe se aceita ou não, se você vai para frente ou não, vale a pena também exercitar isso, que é o pior cenário possível. Então, o que será que pior pode acontecer? E trazendo aqui para o nosso exemplo, mais uma vez trazendo ali o exemplo do Flávio, ele, certa vez, quando ele começou a trabalhar como vendedor de cursos antes da WhatsApp, ele foi contatado pela empresa que ele trabalhava e ficou diante de uma oportunidade bacana. Eles falaram, olha Flávio, nós estamos querendo expandir para a Venezuela, isso lá em 92, e a gente quer que você vá lá e seja o gerente da operação e toque a operação como se você fosse o dono, mas continua trabalhando para a gente, você vai tocar ali, vai ter toda a experiência de dono, vai empreender dentro do nosso CNPJ, lá na Venezuela, você vai ter oportunidade ali, porque a gente está querendo fazer essa expansão. Só que naquele momento o Flávio tinha um salário muito bom aqui no Brasil, e ele ficou titubeante, ele falou, será que eu vou para lá? E será que vai dar certo? Será que eu posso ganhar muito mais, mas será que vai valer a pena o desgaste? Será que vai valer a pena enfrentar uma outra cultura, ter que aprender um outro idioma? Como que será que vai acontecer isso? Então, ele pensou, pô, mas na pior das hipóteses, o que vai acontecer? E a mulher dele falou, olha, na pior das hipóteses, se der tudo errado, pelo menos a gente volta falando espanhol. Então, para ele, o pior cenário possível era dar tudo errado e ele ainda voltava falando espanhol. Então, para ele, valeu a pena viver aquela experiência empreendedora e voltar falando espanhol, que era a pior coisa que podia acontecer. E, curiosamente, como ele descreveu, foi exatamente o que aconteceu. Deu tudo errado, ele voltou e aprendeu espanhol, mas teve ali a oportunidade de empreender dentro do CNPJ de outra pessoa. Mas, exercitando isso, qual que é o pior cenário que pode acontecer? Você já fica de certa forma, psicologicamente preparado para um pior cenário. Então, é mais uma alternativa bem interessante. E por último, é a alternativa mais clássica, que é o monitoramento de mercado, que vem da pesquisa de mercado. E a pesquisa de mercado, muitas vezes, deve ser feita, e é importante que você faça uma pesquisa amplamente detalhada, se possível, contrate alguma empresa para fazer isso, existem empresas especializadas nisso, que podem te passar os dados ali certinho, sobre o comportamento de um público, sobre ali as demandas de uma determinada região. Existem várias empresas que podem fazer esse serviço. E, por exemplo, o próprio Flávio citou que quando ele pensou em abrir em comprar o Orlando City, na verdade, lá nos Estados Unidos, ele encomendou uma pesquisa de mercado. Porque na época ele estava trabalhando de motorista do filho dele. Ele levava o filho dele em jogos de futebol, ele já tinha vendido a WhatsApp, e ele estava pensando, pô, será que na verdade, ele estava trabalhando nos Estados Unidos e já estava ali em processo de vender o WhatsApp, e ele estava ali andando, começou a ver que o futebol nos Estados Unidos já tinha se tornado uma coisa muito diferente, que as pessoas já estavam praticando o futebol igual aqui no Brasil, já estavam tendo ali um envolvimento muito grande das famílias, e ele percebeu, pô, será que está acontecendo um movimento de mercado que as pessoas não estão percebendo? Será que o pessoal aqui da Gringolândia está jogando bola igual o pessoal lá no Brasil? Será que tem mercado aí? E aí, o que será que a gente pode ver de diferente? Então, ele encomendou uma pesquisa e na pesquisa ele começou a ver que aquele sentimento que ele tinha a respeito do mercado americano, que o mercado americano parecia estar em alta em relação ao futebol, que parecia ter ali um mercado emergente para o futebol, ele percebeu que, na verdade, o futebol já estava acontecendo, que não estava somente para acontecer. Ele já estava movimentando muitas pessoas, já havia, por exemplo, na MLS, que é a liga, que é a Major League Soccer, que é a liga principal lá do futebol, que eles chamam de soccer, que ali, dentro da MLS, já tinha uma média de público superior ao Campeonato Brasileiro, aqui no Brasil. Então, você pensa, pô, no país do futebol, o Brasileirão tem uma média pior do que a da MLS. E, pô, esses americanos estão gostando de bola mesmo. Então,
ele acabou ali aumentando as demandas na pesquisa dele e foi notando que havia ali claramente um mercado consumidor pronto para consumir os diversos tipos de produto que o futebol pode proporcionar. Ou seja, camisas, acessórios, até uma própria caneta, igual essa que caiu no chão. Então, ele já percebeu que ali tinha um mercado muito grande que ele poderia explorar. Então, ele começou a decidir aonde ele poderia se estabelecer, se ele poderia comprar um time em alguma divisão, de qual cidade, e por coincidência ele acabou comprando o time de Orlando, que era até a cidade onde ele estava morando, e assim ele deu início ao Orlando City. Ele comprou um time que já existia, que participava de uma liga que não era a MLS, que não era a liga principal, que era, salvo engano, a UCL, que era como se fosse a segunda divisão lá, e posteriormente ele acabou adquirindo uma cota e entrando junto com o Orlando City na MLS, que é onde ele está até hoje, e agora ele é sócio da Major League Soccer e também dono do Orlando City. Só que isso tudo só foi possível quando ele não se deixou simplesmente enganar pela opinião dele. Opinião, cada um tem a sua. Muitas vezes a gente fala, mas é o senso comum. Igual o senso comum diria que nos Estados Unidos não tem futebol. Esse é o senso comum até hoje. Se você falar, mas os Estados Unidos só o Kaká que foi jogar bola lá, mas não tem nada demais lá. O Ibra tá lá, mas não tem nada demais. Mas quando você está diante dos dados, você pensa, mas senso comum, na verdade, muitas vezes é só a opinião que a gente tem. A gente acha alguma coisa. Mas muitas vezes a pesquisa que está certa, porque a pesquisa mostra ali os dados, mostra o que realmente as pessoas querem, como que as pessoas estão se comportando, o que elas estão adquirindo, onde que elas estão indo, o que elas estão fazendo. Então, a partir dessa pesquisa, o Flávio notou que o mercado de futebol nos Estados Unidos era muito maior do que ele acreditava e era uma oportunidade muito grande que ele gostaria de fazer parte o quanto antes. E lá em 2013 ele comprou o time por cerca de 150 milhões e atualmente o time já está avaliado em mais de $1 bilhão. Então, quando a gente olha esses três fatores aqui, essas três estratégias que o Flávio compartilhou, a gente tem aqui uma oportunidade muito boa de começar a exercitar normalmente ali qual o negócio que a gente quer fazer, qual que é a ideia que a gente quer tirar do papel, qual que é aquele primeiro passo, aquele primeiro plano, e a gente já consegue tangibilizar essa ideia, trazendo números, trazendo possibilidades, trazendo inclusive o pior cenário possível caso dê tudo errado, dando assim uma certa segurança para que a gente pelo menos tente se resguardar ou minimizar os riscos de uma operação. Então, essas são as três estratégias do Flávio, que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para você, assim como elas foram úteis para mim um dia, e eu acredito que são estratégias realmente transformadoras e que vale a pena fazer cada exercício, exercitar, rever, conversar com outras pessoas. Muitas vezes a parte da pesquisa por si só é importante, mas conversar, entrevistar as pessoas. Se você quer vender produtos para escolas, converse com diretores de escolas, converse com professores e assim você vai detalhando cada ponto aqui dessas estratégias e assim você vai conseguir tangibilizar o seu sonho e vai conseguir ali dar vida ao seu grande sonho de empreender, aquele desejo muito grande que você tem, mas que muitas vezes você esbarra sem saber o que eu tenho que avaliar antes de descer para o play, como que eu tenho que estar preparado. Então, essas são três estratégias que eu espero que você tenha gostado. A gente tem produzido muito conteúdo aqui no canal, tem documentário, tem bate-papo, tem análise de leitura, tem dica, tem esse compartilhamento dessas técnicas aqui de outros empreendedores famosos. Então, é isso. Se inscreva no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo, outros conteúdos também. E espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.